Seja muito bem-vindo ao canal Palavras de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento do Senhor, a aprender mais a palavra de Deus. Para quê? Para ensinar outros, para ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Tenha sede pela palavra. Vamos estudar agora o quê? Romanos 11. Se você ainda não estudou os outros capítulos, volta um pouco os vídeos, assiste os outros capítulos, mas tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Romanos 11:1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui quem está falando é Paulo. Paulo, desde o capítulo 9, ele estava falando sobre o povo de Israel. Estava falando como Deus ele tem abençoado o povo de Israel desde os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. E como desde o princípio a salvação veio pela fé e não por obras. As obras são uma consequência da fé. Mas Paulo ele destaca o porquê que ele fala tanto desse povo. Um desses motivos é porque Paulo era israelita, Paulo era judeu, ele era da tribo de Benjamim. Paulo ele era usado pelo Senhor, mas ele destaca, eu sou sim aquele apóstolo dos gentios, eu sou usado sim para falar com aqueles que nunca ouviram falar no Senhor, mas eu sou da tribo de Benjamim. E eu digo que Deus rejeitou o seu povo? Não, Deus não rejeitou o seu povo. E da mesma forma, Deus não rejeita você. Ainda que você tenha se afastado do caminho, ainda que hoje você não esteja firme com o Senhor, Deus não te rejeita. Deus está te dando uma oportunidade hoje para você ser instrumento de Deus. Aproveite essa oportunidade. Aproveite depois desse vídeo a entregar sua vida ao Senhor, a entregar seu caminho ao Senhor, porque você está tendo mais uma oportunidade. Deus não te rejeitou, mas às vezes nós rejeitamos o Senhor, nós rejeitamos o seu chamado, nós rejeitamos a sua palavra. Muito cuidado, Deus não rejeitou o povo de Israel. E ele fala aqui que Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Antes de você saber que Deus ele está ali de braços abertos para você, antes disso Deus já estava te conhecendo, Deus já conhecia você, Deus já tinha propósito para a tua vida. De antemão Deus já te conhece, porque nós temos um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. De repente, alguns podem estar pensando que estão se sentindo sós nessa caminhada, porque estão olhando ao redor e ninguém mais está fazendo, está se esforçando em servir ao Senhor. Mas Deus ele destaca aqui que existem sim momentos em que a gente pode se sentir só, mas não estamos só, porque Deus ele sabe quem são os dele. Deus sabe quem estão servindo realmente o Senhor. E Deus ele falou para Elias. Elias, a história de Elias é narrada também em 1 Reis. E nesse momento Elias ele estava sendo usado por Deus. Ele foi usado no Monte Carmelo. Ele desceu o fogo do céu, caiu a chuva, tudo porque Elias foi usado por Deus em oração. Elias clamou ao Senhor e caiu fogo do céu. Elias clamou ao Senhor e caiu chuva numa cidade que já estava há anos sem chover. E Deus usou Elias. Só que Jezabel estava perseguindo Elias, estava querendo matar Elias. E Elias, diante dessa dificuldade, diante dessa circunstância, achava que estava só e falou para o Senhor: Senhor, eu sou o único que sobrou. Então Deus ele responde para Elias. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então até quando Elias achou que estava só, tinham 7.000 que não tinham dobrado os joelhos para servir a outros deuses.
Ainda que você esteja se sentindo só, ainda que você ache que é só você nessa caminhada, não. Tem milhares, milhões de pessoas que nem você servindo a Deus, dando o melhor para o Senhor. Então não deixe de fazer as coisas para Deus porque você acha que ninguém mais ao redor está fazendo. Tem sim muitos servindo ao Senhor. Ainda que você não conheça, ainda que você não esteja vendo, ainda que pareça muito obscuro esse momento, ainda que pareça muito difícil, tem sim muitos que não estão dobrando os joelhos para servir os outros deuses. Muitos não estão dobrando os joelhos para servir aquilo que não agrada a Deus. Tem muitos sim servindo ao Senhor, dando o melhor para Deus. Seja uma dessas pessoas, ainda que sejam poucos, seja uma dessas pessoas. E Paulo ele está falando que ainda que sejam poucos os israelitas, tem sim gente servindo ao Senhor. O próprio Paulo era um exemplo. Eu sou israelita e eu sirvo ao Senhor. Então Deus não rejeitou o seu povo. Assim também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Esse remanescente existe? Esse povo de Israel que serve a Deus existe? Sim, mas segundo a graça, segundo o favor imerecido, segundo aqueles que creem no Senhor Jesus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ele lembra, ele faz uma recapitulação do que ele já disse antes, que a salvação não é por obras, e sim pela fé. O povo de Israel vai ser salvo, vai, mas só nos que creem na graça, só os que creem que não é pelas obras e sim pela fé no Senhor, pela fé que eles serão salvos. Paulo ele cria firmemente nisso e você tem que crer que não é pelas suas obras, não é pelo que você faz que vai determinar se você é ou não é salvo, e sim a fé que você tem no Senhor, e essa fé vai se manifestar nas suas obras, essa fé vai sim transbordar em suas atitudes. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. O que ele buscava? Salvação pelas obras, salvação pela lei. Mas a eleição, ou seja, a graça de Deus, conseguiu isso. Os demais, quem não acreditou em Deus, quem não acreditou em Jesus, quem não acreditou em Jesus como Salvador, como Filho de Deus, foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. De repente alguém pode ler esse versículo isoladamente e achar que Deus é que fez isso, que Deus causou isso neles. Não, isso é só uma consequência. Se você não crê no Jesus como teu Salvador, se você não crê no Senhor Jesus, o que vai acontecer contigo? Você vai acabar deixando de ver as coisas que é para serem vistas, as coisas com olhar espiritual. Os ouvidos, você vai deixar de ouvir a voz de Deus, vai deixar de ver o que Deus quer fazer na tua vida e através de ti. Você pode ficar cego espiritualmente, porque Deus, Ele quer que você contemple a obra dEle. Deus quer que você possa ouvir o que Ele quer falar contigo, mas para isso, para você estar com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, você tem que crer na graça de Deus. Crer que existe um Deus que te salva e te salva de forma imerecida, não é por merecimento, é a graça de Deus. E Davi disse que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição. Quem não serve ao Senhor Jesus não pode esperar algo bom na sua vida, algo bom lá no fim. Pode até usufruir hoje de bens materiais, pode até ter hoje riquezas, mas lá no final, o que aguarda? Laço, armadilha, tropeço, punição. Infelizmente, para quem não serve ao Senhor, não há outro caminho, não há esperança lá na frente, só há a morte eterna. Mas se você crê no Senhor Jesus, se você vive uma vida em conformidade com a palavra, você pode ter certeza que te espera uma vida eterna, uma vida de comunhão com Deus. Desde agora, você vai ter uma vida com comunhão com Deus. Deus, Ele já vai te usar, Deus, Ele vai falar contigo, Deus, Ele vai te preencher. A promessa está aí, mas para isso Ele nos dá o livre-arbítrio para crermos ou não crermos.
Romanos 11:10, que os olhos deles quem? De quem não está servindo a Deus, de quem não escolheu viver pela graça, e sim de quem escolheu viver por obras, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Que fim você quer ter? É um fim com Deus? É uma vida com Deus? Ou é uma vida com os olhos fechados, com os olhos tapados espiritualmente, costas encurvadas? Significa uma vida em submissão, uma vida de escravidão, que já foi falado nos vídeos anteriores. Então me pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Então Paulo, ele fala aqui nesse momento que a finalidade deles não servir ao Senhor é para que eles fossem para a morte eterna, não. Deus, ele usou uma circunstância adversa, que é o que? Judeus perseguindo o próprio Filho de Deus, para que, através do sacrifício de Jesus, você e eu fôssemos salvos. É pelo sacrifício de Jesus que nós somos salvos. Então Deus usou essa circunstância para que, não para que os judeus caíssem, não para que os judeus ficassem afastados de Deus, mas que para que gentios eles pudessem ter uma vida em comunhão com Deus, para que eu e você pudéssemos conhecer o Senhor. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Como assim a transgressão deles resultou em riqueza? Porque através do sacrifício de Jesus, nós estamos abençoados, ricamente abençoados, porque nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso ao nosso Salvador, e o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, se até isso que aconteceu, se até a perseguição a Jesus resultou em riqueza para nós, quanto mais quando os judeus, todos os judeus decidirem realmente se converter ao Senhor, buscar o Senhor, se render, quando os israelitas mudarem de direção e começarem a entender e ver que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era aquele que ia abençoar não só o povo de Israel, mas toda a nação. Quando isso acontecer, imagina a plenitude que será. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo, ele glorificava o ministério que ele tinha, apesar de ter tanto carinho, de ter tanto amor pelo povo de Israel, ele glorificava pela missão de poder pregar o evangelho aos gentios, poder propagar o evangelho, porque essa era a missão dele. Deus tem te dado uma missão. Se você crê no Senhor Jesus, eu tenho certeza que ele já falou contigo o que você tem que fazer, como tem que fazer. Se você ainda não está entendendo qual é o seu plano, qual é o mistério de Deus, qual é o plano de Deus para a tua vida, fale com Deus. Fale que ele vai te mostrar, não só o plano geral para que você seja usado como semente de Deus aqui nessa terra, mas como ele quer te usar, de forma específica, de forma cuidadosa, de que forma ele vai te usar no corpo de Cristo, porque o corpo, ele é formado de vários membros, tem orelha, nariz, boca, mãos. Então Deus, ele vai te usar de uma forma que é sua, e dessa forma você vai ser usado para abençoar outras vidas. Então você tem que entender qual é a sua missão e ficar feliz exercendo essa missão. Se você está fazendo as coisas na igreja, fazendo as coisas de forma pesarosa, fazendo as coisas como se fosse a pior coisa do mundo, alguma coisa está errada. Porque Deus, ele nos dá alegria quando a gente cumpre a nossa missão. E Deus, ele quer te dar alegria para que você cumpra o seu chamado, para que você faça e glorifique a Deus cumprindo essa missão. Glorifica ao Senhor em tudo que você fizer. E eu tenho certeza que Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes.
e alguns deles se salvem. Então Paulo, ele glorificava também o ministério dele de propagar o evangelho para os gentios, porque ele imaginava que se os gentios crescem no Senhor e vivessem o verdadeiro evangelho, os israelitas pudessem perceber, nossa, realmente ali estão servos de Deus, eu quero conhecer Jesus. Então ele cria que através da salvação, da conversão dos gentios, do que Deus ia fazer na vida dos gentios, os israelitas, pudessem acordar e crer que Jesus, ele é o Salvador, ele é o libertador. Paulo tinha essa esperança. E eu fico pensando, será que nossa vida realmente glorifica a Deus de tal forma que até quem não serve ao Senhor fica estimulado a servir pelo que Deus tem feito na tua vida e através de ti? Será que você tem sido exemplo para os outros? Será que as pessoas olham para ti e dizem, epa, eu quero ser servo de Deus como ele, eu quero ser usado por Deus como ela, como ele? Será que os outros olham para você? E será que realmente é isso que vem em você? Será que vem um pequeno Cristo nessa terra? Será que vidas são convertidas ao Senhor pelo que tem acontecido em você e através de você? Se você não tem sido exemplo de cristão, se você não tem sido exemplo de alguém usado por Deus, de alguém que realmente glorifica a Deus, então algo está errado. Esse é o momento de mudar. Esse é o momento de buscar mudança, transformação, libertação, porque não dá para viver nenhum dia longe do Senhor. Não dá para viver o cristianismo falso, o cristianismo hipócrita. Deus quer que você tenha um verdadeiro cristianismo, um cristianismo que salva, que liberta, que cura, que é usado por Deus. Deus quer que você manifeste o fruto do Espírito em você. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Deus quer que você seja instrumento de Deus, que manifeste a alegria de Deus na tua vida. Romanos 11:15. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? Como eu já falei antes, se até a rejeição dos judeus para com Jesus, se até o que eles fizeram, sacrificaram Jesus, penduraram ele no madeiro, crucificaram Jesus, isso resultou em reconciliação ao mundo, ou seja, o mundo pôde ter um contato com o Senhor direto, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Conhecemos a graça de Deus pelo sacrifício de Jesus, quanto mais o restabelecimento desses judeus, desses israelitas, desses servos de Deus, quanto mais quando eles decidirem realmente abrir os olhos e tomar a decisão de servir a Jesus. O que não vai acontecer, né? Jesus vai voltar e vem resgatar a igreja. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Que raiz? Que primícias? Aqui ele está falando dos patriarcas. Ou seja, se desde os patriarcas são santas as massas, a raiz é santa, Deus também vai continuar usando o povo de Israel, o povo que crê no Senhor Jesus. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, que ramos? Os ramos, os judeus, os israelitas, que não creram em Jesus, os israelitas que não acreditam que Jesus é o Salvador, eles estão quebrados. Se algum desses ramos foram quebrados e você, oliveira brava, foi enxertado no meio deles, foi enxertado onde? Na igreja de Deus, na igreja do Senhor Jesus, na igreja que vem sendo restaurada, que vai subir com o Senhor. Se até você que não serviu ao Senhor Jesus foi enxertado nessa família de Deus, como? Por adoção, e se tornou participante da raiz e da seiva, não se glorie contra os ramos. Então eu não posso me gloriar dizendo, olha, os israelitas não serviram a Deus, então eu sou melhor que eles. Não, você não é melhor do que ninguém. Você é servo de Deus, você é filho de Deus. Deus teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia da tua vida. E o que é interessante aqui?
Na verdade, ocorreu justamente o contrário do que era natural. Porque aqui no caso a oliveira brava foi inserida numa árvore que estava boa. E o que acontecia na prática naquele tempo? Na prática acontecia o contrário. O galho bom ser introduzido numa árvore que estava brava. Então, como a ordem aqui foi invertida, a ordem natural das coisas foi invertida, Deus ele está falando aqui, olha, gentios, vocês estão na família de Deus, vocês estão salvos pela graça, pela misericórdia, porque naturalmente vocês não iam nessa direção, mas é pelo favor imerecido de Deus que vocês foram adotados, é pelo favor imerecido de Deus que vocês foram acolhidos. Então não se esqueça disso, que é pela graça de Deus. Então não se achem melhor do que ninguém, mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, ou seja, não é você que sustenta o evangelho, não é você que sustenta o reino de Deus, mas é o reino de Deus, é Jesus que sustenta você. Nós somos sustentados e carregados pelo Senhor Jesus. Não podemos achar que somos autossuficientes. Nós dependemos do Senhor. Eu dependo de Deus e você depende de Deus. Se nós estamos na dependência do Senhor, se tudo é pela misericórdia e pela graça de Deus, por que eu vou me achar melhor do que alguém? Não precisa se achar melhor do que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos agraciados pelo favor imerecido de Deus. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertada, assim, pessoas se achando, né? Ramos foram quebrados para que olha, eu sou tão importante que alguns ramos foram quebrados e eu fui enxertada. A pessoa se eleva, a pessoa quer se gloriar porque acha que é melhor do que o outro, né? Tá ok, eles foram quebrados, você foi enxertado, mas lembra que eles foram quebrados porque eles não creram. Eles foram quebrados, ou seja, os judeus que não creram no Senhor, eles estão afastados porque eles não creram, eles escolheram não crer, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Então ele lembra, olha, os judeus foram quebrados, saíram desse tempo, foram afastados, estão com os olhos vendados, estão com os ouvidos tapados, porque eles não creram. E você só está na raiz, você só está na árvore, porque você creu em Jesus. Você só faz parte dessa árvore porque você tem fé. Mas isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de temor. Temos que temer a Deus. Não é porque eu sirvo o Senhor Jesus que eu vou ter uma vida de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, porque, não, eu faço parte da família de Deus, então eu vou viver enlouquecidamente. Não, você é servo do Senhor. Tema a Deus, obedeça ao Senhor, respeite o que Deus ele fala contigo. Deus te dá direção através do Espírito Santo. Ele te mostra o que fazer, como fazer, ele te ensina na palavra. E ele fala contigo de várias formas. Então tema, tenha fé, obedeça. Nada de orgulho, não. Nós temos que ter humildade em tudo que fizermos, porque não merecemos, é por Jesus. Ele fez isso por mim e por você. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que ramos naturais? Os israelitas. Também não poupará você. Se você não crer realmente, você não pode esperar lá no final fazer parte do povo de Deus, ter a vida eterna, se você não ter fé em Jesus. Se você não crer no Senhor, você, também não terá parte no reino. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para com você que crê em Jesus, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade, do contrário, você também será cortado. Tem muita gente que confunde e acha que porque Deus é bom, que Deus não é justiça. Não, Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é bom porque nós não merecemos e mesmo assim Deus nos dá a oportunidade de servi-lo. Mas se você escolhe não servir a Deus, se você faz a opção por rejeitar o chamado de Deus, o que te aguarda? Severidade. É uma consequência
consequência, porque Deus ele é justo nas nossas escolhas. Se você escolher não servir ao Senhor, é uma escolha que você tem, mas não espere lá no final que Deus diga, eu sou bom e tá tudo perdoado. Não, é severidade. Então, muito cuidado com as suas atitudes hoje, muito cuidado com o que você fizer hoje, porque temos que ter temor. Nós só estamos na árvore pela fé, pela misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. Então, nada de orgulho, humildade, fé, continuar essa caminhada na dependência de Jesus, na dependência do Senhor. Romanos 11:23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui Deus ele está falando algo maravilhoso que a gente nunca pode esquecer, que ainda que alguém esteja afastado de Deus, ainda que alguém que já tenha servido ao Senhor hoje esteja distante, a qualquer momento Deus é poderoso para abraçar ele de novo e dizer, meu filho, volta aqui. Mas se eles voltarem a crer, aquele que está afastado, aquele que está desviado, Deus está falando, olha, eu sou poderoso para que você de novo seja enxertado na árvore, para que de novo você seja reinserido na família de Deus. Basta você tomar a decisão de crer. Tome a decisão, creia. Creia, se você crer, eu vou te enxertar novamente. Você vai ser recolocado nessa árvore, nessa família de Deus, nessa igreja do Senhor que aguarda a vinda de Jesus, a outra vinda de Jesus para resgatar a sua igreja. Creia em Jesus e Deus vai te colocar de novo nessa árvore. Há tempo, se você está assistindo esse vídeo, há tempo, faça isso hoje para você ser reenxertado, para você ser recolocado na árvore, porque Deus é poderoso para fazer isso e muito mais na tua vida. Pois, se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então aqui ele fala mais um motivo para nós, gentios, não termos orgulho, achar que nós somos melhores que os israelitas, porque nós estávamos numa oliveira brava, ou seja, nós estávamos destinados à morte eterna, nós estávamos destinados a ter uma vida de distanciamento com Deus. Mas se pela fé em Jesus fomos capazes de sair daquela oliveira brava e sermos enxertados na oliveira boa, no corpo de Cristo, no corpo de Deus, quanto mais os israelitas que desde o Antigo Testamento têm recebido promessas do Senhor. Então não podemos nos subestimar os israelitas achando que não tem mais jeito para eles. Não podemos subestimar aqueles que estão longe do Senhor, que estão distantes de Deus. Se a pessoa decidir mudar de direção, Deus ele vai abraçar, porque nós temos sim um Deus amoroso, nós temos o Deus bondoso. O Deus de severidade, ele também é o mesmo Deus, mas nós temos que crer que nós temos um Deus que nos acolhe. Se nós decidirmos viver uma vida reta com o Senhor, se nós decidirmos sair daquela vida distante de Deus e retornar para o Senhor, ele vai nos abraçar. Que Deus possa te abraçar nesse momento e que você possa se sentir acolhido e amada por Deus. Deus te ama, ainda há tempo. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, ele está falando aqui que sim, Israel está endurecido, muitos estão endurecidos. Por quê? Porque não creram em Jesus, não creram no Senhor. Mas isso é em parte, não são todos. Tem aqueles que decidiram crer, tem aqueles sendo usados por Deus, tem aqueles sendo instrumento de Deus. Ou seja, mesmo que na sua família a maioria não sirva ao Senhor, ainda assim você é um instrumento de Deus. Ainda assim que no seu trabalho muitos não sirvam a Deus, você é um instrumento de Deus no seu trabalho, na sua família, no seu bairro. Se você é instrumento de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar. Agora você vai ser luz. Onde você estiver, você vai ser luz, porque não é a sua luz. Você vai refletir a luz de Deus onde você estiver. E ele está falando aqui, ainda tem jeito para o povo de Israel, ainda tem jeito para os israelitas. Deus, ele vai sim
chamar os israelitas. Deus vai dar novas oportunidades, tem dado todos os dias novas oportunidades para os israelitas. Então não se ache melhor do que eles. E assim todo Israel será salvo. Todos significa todos, em números, todo mundo do povo de Israel vai ser salvo. Não, é só quem de Israel crer em Jesus. Lembra de tudo que já foi dito em Romanos. A salvação é pela fé. Quando você crer no teu coração e falar com a tua boca que Deus é o teu Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o teu Salvador, então você será salvo. E a mesma coisa de Israel. Todo Israel que crê em Jesus será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Ou seja, tem um libertador para Israel e esse libertador é Jesus. Então todo o povo de Israel será salvo, todo que crer nesse libertador, todo crer em Jesus como Salvador, como libertador. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quando o evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, ou seja, eles rejeitaram Jesus, eles penduraram Jesus no madeiro por causa de vocês, de mim, de você, porque através do sacrifício de Jesus nós somos salvos. Mas quanto eles são amados por causa dos patriarcas. Eles têm uma história com Deus, o povo de Israel tem uma história com Deus, né? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado, vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram a misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Então ele está falando aqui, se você antes não cria em Deus e agora crê, por que não pode acontecer a mesma coisa com o povo de Israel? Então, se Deus ele fez a mudança na tua vida, que antes você não cria em Deus e daí começou a crer em Jesus e teve a vida transformada por Deus, a mesma coisa pode acontecer com o povo de Israel. A mesma coisa pode acontecer com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho, com quem estuda com você. Todos eles que não creem em Jesus, eles podem vir a crer, porque aconteceu contigo, aconteceu na tua vida. Se aconteceu na tua vida, por que não pode acontecer na vida de alguém que está perto de você? De alguém que vê que Deus ele transformou a tua vida. A pessoa está sendo impactada todos os dias pela palavra de Deus, que você manifesta naquele lugar pela luz de Deus que há na sua vida. Então Deus ele mudou a tua vida e pode mudar a vida das pessoas que estão ao teu redor, até daquele que você acha que não tem jeito, até daquele que você acha que está perdido. Deus pode sim mudar a vida dele, pode mudar a tua vida, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Deus, ele mostra que ele é misericordioso. Se aquele que estava na desobediência e crer no Senhor, Deus, ele pega e abraça e enxerta na oliveira, assim ele faz com a tua vida, faz com a minha vida, ele mostra: Deus é misericordioso. Olha, eu sou misericordioso, eu faço isso pela tua vida, eu te amo. Deus está mostrando o amor dele quando ele entregou o seu filho, seu único filho, para morrer por mim, para morrer por você. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Por mais que a gente tente conhecer o Senhor, nunca entenderemos totalmente como é Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus tem uma sabedoria, Deus tem um conhecimento que nunca a gente vai alcançar. Todos os dias a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque sempre haverá coisas para conhecer de Deus, sempre haverá como se aprofundar com o Senhor, estar em intimidade com Deus. Deus, ele nos chama para ter uma vida de intimidade, porque nunca você vai ficar entediado com o Senhor, porque a riqueza, olha a profundidade que ele tem de sabedoria, de conhecimento, quão inexplicáveis são os seus juízos,
quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, né? Deus, ele é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso. E quem pode conhecer o Senhor? Quem pode conhecer a mente dele? Quem pode aconselhar Deus, né? Às vezes a gente fica dizendo assim: ah, Deus, deverias fazer isso, aquilo. A gente quer dar ordem para Deus, mas não. Ele é o nosso Deus, não podemos dar ordem para Deus. Não podemos achar que Deus, ele não está no controle. Deus, ele está no controle. Deus, ele está no comando. Então a gente não tem que ser conselheiro de Deus, não. A gente tem que ouvir a direção de Deus. A gente tem que obedecer ao Senhor, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Ele fala aqui que, na verdade, quem deu algo primeiro foi Deus. Deus, ele primeiro criou o mundo. Deus, ele te deu a vida. Deus, ele te deu tudo. Não é você que está dando primeiro a Deus, não. Deus te deu primeiro. Deus, ele deu primeiro o sacrifício de Jesus. E depois você tem esse momento de comunhão com o Pai, esse momento de intimidade com Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todo o sempre. Amém. Tudo é por Deus, tudo é para Deus, para a glória dele, para o louvor dele. Que a nossa vida sirva para a glória de Deus, que a sua vida sirva para a glória de Deus. A ele seja toda a glória, a Deus seja todo o louvor para todo o sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem em Romanos 12. Até mais.